Seja bem-vindo. Vamos prosseguir em relação ao conteúdo relativo às consequências da sentença penal condenatória. Nós vimos que o efeito principal de uma sentença penal condenatória é a imposição de pena, que pode vir a ser privativo de liberdade, restritivo de direito ou pena de multa. Mas existem outros efeitos, que são efeitos secundários. Lá no slide número 32, disponível no ambiente EAD Unifor, você encontra a sequência de slides relacionados ao tema. A partir da aula passada, nós começamos a ver esses efeitos secundários. Vamos aí dar continuidade à apresentação desses slides. Uma das possibilidades em relação à sentença penal condenatória é a possibilidade de você impor a perda do cargo, da função pública de mandato eletivo, em decorrência da sentença penal com trânsito em julgado. Mas é necessário fazer uma observação de que as instâncias, a instância judicial e a instância administrativa, elas são independentes, porque o sujeito ele pode estar respondendo a um crime perante a justiça criminal e ele pode estar concomitante respondendo a esse mesmo fato na seara administrativa, o que não vem a caracterizar bis in idem. Não há uma dupla punição pelo mesmo fato, mas são efeitos diversos por conta da natureza, a natureza administrativa e a natureza criminal. Se ele é condenado criminalmente, imposição de pena, mas também pode vir a surtir o efeito em detrimento da condenação dele perder o cargo público. Nós vimos na aula passada, no slide anterior, deixa eu pontuar aqui o dispositivo. Não passou, mas é o dispositivo que trata da questão relacionada à independência das instâncias, em que o juiz, quando ele condena em crimes administrativos que têm repercussão na própria administração pública, crimes praticados, por exemplo, por funcionário público contra a administração pública, apenas sendo igual ou superior a 1 ano, já é possível ao juiz dar como consequência a perda do cargo público. Para os outros crimes, tem que haver uma pena igual ou superior a 4 anos. Aí é de qualquer outro crime, seja homicídio, furto, estupro, rapto, extorsão, seja qual for o crime. Mas há essa necessidade em relação à consequência. E nem toda vez que o juiz for absolver ou condenar, vai surtir o efeito na seara administrativa. Primeiro, porque o juiz ele tem que descrever na sentença penal condenatória que está surtindo efeito a perda do cargo. Se ele não descrever nada, não torna esse efeito. Não é vinculante, não é imediato.
tem que o juiz expressar. Há alguns casos em que a absolvição no juízo criminal, ela vincula o juízo cível. Como? Lá no juízo criminal foi provado que ele não era autor do fato. Lá no juízo criminal foi provado que ele praticou o fato em legítima defesa. Essas situações, por exemplo, fazem com que haja repercussão da sentença criminal em relação ao cível. Essa absolvição, ela vai ter efeito no cível. Olha o que é que a doutrina nos traz. De acordo com a doutrina e a jurisprudência majoritárias, repercutem na esfera administrativa as decisões absolutórias fundadas na comprovada inexistência do fato, negativa de materialidade, na comprovada não participação do réu no delito, negativo de autoria, e na comprovada existência de circunstâncias que excluam o crime, ilicitude da conduta. Lá no Código de Processo Penal você encontra no artigo 386 e seus incisos. Alguns efeitos secundários extrapenais específicos que não foram falados na aula passada e nós vamos dar continuidade aqui para finalizar o tema. São também efeitos da condenação, inciso 2, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeita à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Portanto, é nesses crimes que eles têm uma conotação do poder familiar, pai, mãe, tutores, curadores, seja lá o que for, mas que exerçam e deveriam ter a proteção em relação aos menores, esses, quando praticam crimes punidos com reclusão, têm, por consequência, incapacitar os mesmos para exercer. Porque, logicamente, está demonstrado que eles não têm essa capacidade. Então, são efeitos que devem ser declarados, motivados na sentença penal condenatória. No inciso 3 do artigo 92, que também são efeitos da condenação, a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, do inciso 1 até o 3, esses efeitos são e devem ser motivados, devem ser declarados, senão não vai surtir esse efeito. E a inabilitação para dirigir veículo, quando ele é praticado de forma dolosa. O crime tem que ser doloso. Senão, se o crime for culposo, for lá do Código de Trânsito Brasileiro, homicídio culposo, lesão corporal culposa, não vai fazer esse efeito, mas é possível, por conta da lei específica, que o juiz também possa atribuir isso em forma de punição, de pena. A Constituição Federal traz também um efeito secundário, estabelecido no artigo 15 do texto constitucional. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. O direito de votar e ser votado. A partir do momento que você tem uma sentença penal com trânsito em julgado, durante esse período da condenação, que você vai cumprir a pena, você nem pode votar e nem ser votado. Nem uma coisa nem outra. É para sempre? Não. Não existe pena perpétua. Não existe pena para sempre. Mas, momentaneamente, você vai ter suspenso esse direito. O direito ao sufrágio, o direito ao voto. E também de se
candidatar. Por quê? Porque estão cassados seus direitos políticos, em decorrência da condenação com trânsito em julgado. Sem trânsito em julgado, há uma presunção de inocência. Ok, falamos aí dos efeitos secundários da sentença penal condenatória. Vamos falar aqui sobre o Instituto da Reabilitação, que está previsto no Código Penal. Sim, o Instituto da Reabilitação está dentro do Código Penal, na parte geral, em seus artigos 93, 94 e seguintes. Do que vem a ser essa reabilitação? Pergunto logo para você. Você, com a sua empresa, ou mesmo para um trabalho doméstico, um contrato de prestação de serviço, sabendo que aquela pessoa tem antecedentes criminais por já ter sido condenada criminalmente, você a contrataria? Você, olhando um currículo e outro, gostou dos 2 candidatos, dos 3 candidatos, mas o que mais você gostou na entrevista foi aquela pessoa que somente você soube depois que tinha antecedentes criminais, que já tinha sido condenado pela justiça e cumprido pena no sistema prisional. Será que você contrataria essa pessoa? Daria oportunidade ao egresso? Muitos têm preconceito. Muita gente tem preconceito quanto a isso. De dar essa oportunidade, de dar uma nova chance a esse indivíduo que passou pelo sistema prisional. Para que isso não ocorra, o legislador, o Estado, ele interveio. Ele tomou medidas de política criminal para fazer com que você, empregador, você, nesse momento, não tivesse essa informação. E esse sujeito, o egresso do sistema prisional, tivesse as mesmas oportunidades que outros. É disso que se trata a reabilitação. É a possibilidade que o sujeito tem de, quando ele vai retirar a folha corrida, a folha lá de existência ou não de antecedentes criminais, que saia em branco, que a pessoa não tenha acesso a essas informações. Vai ficar restrito ao Poder Judiciário as informações sobre a situação dele. Então, só o Ministério Público e o Poder Judiciário vão ter e saber desses maus antecedentes criminais. Olha o que diz o artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Então, é sigilo, vai estar assegurado o sigilo dos registros sobre o processo, sobre a condenação. Professor, o senhor está inventando isso? Não, está aqui no artigo 93. Existe o Instituto e muita gente se beneficia desse Instituto da Reabilitação para conseguir emprego nas mesmas condições de outras pessoas que não passaram pelo sistema. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação, previsto no artigo 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos do inciso 1 e 2 do mesmo artigo. Nós vimos esse dispositivo no artigo 92 como causas, consequências secundárias da condenação. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida, olha o tempo aqui, para você, para o indivíduo que foi condenado, ele conseguir o Instituto da Reabilitação, para que não conste mais nenhuma informação acerca dos antecedentes criminais que ele possui. 2 anos. A reabilitação pode ser requerida decorrido 2 anos do dia em que for extinta. O que é extinta?
extinguiu a pena. Eu não devo mais nada para o Estado. Cumpri o que eu devia. Cumpri 10 anos de prisão. Estava lá no sistema prisional. Agora, depois de 2 anos, eu posso requerer a reabilitação para que não conste nenhum registro, para que tudo fique em sigilo acerca dos processos e das condenações que eu possuo. E aí o empregador, na hora de ter essa ficha corrida, essa folha corrida, não vai ter conhecimento. E aí eu vou ter a mesma oportunidade que outros na hora de conseguir o emprego. Poderá ser requerido decorrido 2 anos do dia em que foi extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado 1. Tenha tido domicílio no país no prazo acima referido. 2. Tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. 3. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime, ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. E aí você vê, como no outro slide também pôde perceber, uma campanha do Conselho Nacional de Justiça para o egresso, para que empresas, para que as pessoas não tenham essa cultura negativa em não dar chance e oportunidade a indivíduos que cometeram crimes, cumpriram suas penas e estão aí desempregados. A grande massa carcerária, ela acaba sendo absolvida na construção civil. Por isso que quando há recessão, quando há desemprego e afeta a construção civil, o número de crimes contra o patrimônio, ele aumenta, porque essas pessoas não estão empregadas. E a grande realidade é que o empregador, o grande empresário de uma construtora, não está ligando se o peão da obra está lá carregando cimento, quebrando pedra, se ele já passou no sistema prisional. Para ele, tanto faz quanto tanto fez, que ele não lida diretamente com essas pessoas. E nós, infelizmente, temos essa cultura, esse preconceito, e são poucas as oportunidades quando se sabe que o indivíduo já esteve no sistema prisional. No artigo 95 diz que a reabilitação será revogada de ofício a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Vamos aí, finalizando o slide número 32, e vamos passar para o slide de número 33, também disponível no ambiente EAD uniforme. Vamos aí falar sobre a extinção da punibilidade. O que vem a ser extinção da punibilidade? Extinguir a punibilidade é não mais o Estado poder punir o indivíduo. Então está extinta a punibilidade, está extinta a possibilidade que o Estado tinha, a partir do momento que o sujeito praticou um crime, do Estado vir a exercer o seu ius puniendi, o seu direito de punir. Quando o sujeito pratica um crime,
passa o Estado a ter o poder, dever de punir a pessoa. Mas pode ser que nunca puna. Ou porque não descobriu quem era o autor, ou porque não descobriu nem que houve o crime, ou o sujeito nunca foi encontrado, fugiu. Mas pode também ter outras causas. Como o quê? Ele morreu, o sujeito foi processado e no dia que ia iniciar o cumprimento da pena, ele morreu. E agora? Nada. Ele foi processado, foi condenado, e quando ele ia cumprir a pena, não existe mais o crime. O legislador revogou, tirou do ordenamento jurídico esse crime. Qual o sentido, então, de punir o indivíduo? Nenhum. É disso de que se trata a extinção da punibilidade. Com a prática da infração penal, surge para o Estado o direito de punir o agente, ou seja, a punibilidade, que nada mais é do que a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção ao autor do delito. Nós temos no artigo 107 do Código Penal, parte geral, o dispositivo penal que traz causas de extinção de punibilidade. Existem outros dispositivos, eu vou trazer aqui, esse slide abaixo, nós temos outros dispositivos que também configuram a extinção da punibilidade. E aí estão espalhados, pulverizados, ou na parte especial ou em leis extravagantes, leis penais. Leitura aqui do artigo 107, depois a gente começa a trabalhar um a um essas causas de extinção da punibilidade. Extingue-se a punibilidade. Inciso 1, pela morte do agente. 2, pela anistia, graça ou indulto. 3, pela retroatividade de lei que não mais considere o fato como criminoso. 4, pela prescrição, decadência ou perempção. 5, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. 6, pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite. 9, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, vamos analisar cada uma dessas situações previstas aí na parte geral do Código Penal, em seu artigo 107. Mas antes disso, vou trazer aqui o que a doutrina elaborou em relação a vários dispositivos que também são causas de extinção da punibilidade, onde o Estado não mais vai poder exercer o seu direito de punir. Olha aqui o que a doutrina relacionou. Outros dispositivos que configuram a extinção da punibilidade: morte da vítima em crimes de ação privada personalíssima, artigo 236, parágrafo único, é um exemplo. Ressarcimento do dano antes de a sentença transitar em julgado no crime de peculato culposo, lá do artigo 312, parágrafo 3º. Homologação da composição quanto aos danos cíveis nos crimes de menor potencial ofensivo, de ação privada ou pública condicionada à representação, que é da Lei 9.099/95, em seu artigo 74. Término do período de prova da suspensão condicional do processo, sem que o agente tenha dado causa à revogação do benefício, artigo 89, parágrafo 5º da Lei 9.099/95, que é os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Transcurso temporal dos prazos de suspensão condicional do processo, de suspensão condicional da pena, artigo 82 do Código Penal, e do livramento condicional. O pagamento do débito tributário nos crimes previstos na Lei 8.137 de 90. A satisfação do parcelamento requerido antes do recebimento da denúncia em crimes tributários e previdenciários. Então, todas essas situações são exemplificativas de dispositivos referentes à extinção da punibilidade, que não estão aí enumerados no artigo 107, mas que existem em outras legislações que têm natureza penal. A primeira causa
do artigo 107 do Código Penal de extinguir a punibilidade é a morte do agente. A morte, tudo apaga. Infelizmente, morreu, acabou. Como é que você vai fazer com que a pessoa venha a ser punida depois de morta? Vamos atingir os seus familiares, seus descendentes, seus ascendentes? Isso é defeso, o princípio da personificação da pena. Os meus filhos, os meus pais, não podem pagar pelo que eu fiz. Agora, se eu morrer, acabou. Ah, foi uma pena de multa. Pena de multa, tá? Meus filhos não vão suportar essa multa, não vão ter que pagar. Por quê? Porque é um efeito principal da sentença penal condenatória, a multa. Então, se eu fui condenado a uma pena de multa e morri, não tem mais sentido haver qualquer punição, qualquer pagamento. É causa personalíssima que não se comunica aos coautores ou partícipes do crime. A prova da morte é feita por certidão de óbito, segundo o artigo 62 do Código de Processo Penal. O Supremo Tribunal Federal entende que o desfazimento da decisão que, admitindo por equívoco a morte do agente, declarou extinta a punibilidade, não constitui ofensa à coisa julgada, habeas corpus indeferidos. Mas há decisões em sentido contrário, em que o sujeito foi considerado morto e depois apareceu. E aí, o que acontece? Então, o Supremo Tribunal Federal teve esse entendimento, declarando extinta a punibilidade, porque não constitui ofensa à coisa julgada. O juiz Sérgio Moro extinguiu a punibilidade em relação à mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia, morta em fevereiro de 2017, depois de sofrer um derrame cerebral. Abre aspas, na decisão, pela lei e pela praxe, cabe, diante do óbito, somente o reconhecimento da extinção da punibilidade, sem qualquer consideração quanto à culpa ou inocência do acusado falecido, em relação à imputação, fecha aspas. Disse o magistrado da 13ª Vara Federal em Curitiba, e ainda foi bastante criticado à época, porque queriam que ele se pronunciasse acerca da culpabilidade ou não, se ela realmente era autora ou não. E aí ele se esquivou com esse entendimento, dizendo, está extinta a punibilidade, nem há como prosseguir em relação ao processo, porque a morte tudo apaga, então está extinta a punibilidade, eu não posso promover um processo, continuar com um processo com a pessoa que já faleceu. No artigo 107, inciso 2, traz aqui a extinção da punibilidade quando o Estado não mais pode... Professor. Pois não? Professor, em relação ao slide anterior aí, no caso da morte, os herdeiros, eles não respondem até o limite da herança, não? Ou isso é só para caso civil e não penal? Leidiane, obrigado pela participação. O princípio da personificação da pena, ele limita essa possibilidade de punição. Você só pode punir alguém pelo crime a ele mesmo. Não pode passar a pena aos seus descendentes e nem ascendentes. Qualquer possibilidade de retirar valor da herança é cível. Então, esqueça qualquer possibilidade de haver, quando houver a punição, essa transmissibilidade aos herdeiros. O sujeito foi punido com pena de multa. Ele tem que pagar uma multa como imposição de uma pena
de 5 milhões. E aí? Morreu. E agora? Vai esse valor ser descontado da herança do patrimônio dele para os herdeiros? Não, não vai. Por quê? Porque é multa, porque é pena. Nós temos pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Se a pena que foi aplicada foi de multa, se o sujeito morreu, está extinta a punibilidade, isso não pode mais ser cobrado. Então, a única possibilidade de haver alguma retirada pelo Estado em relação a valores de herança transmitida do sujeito que morreu a descendentes ou ascendentes é questão de direito civil e não penal. O princípio é da personificação da pena, da intransmissibilidade. Obrigada, professor, entendi. Obrigado a você, obrigado pela participação. E aí nós vamos aqui para o inciso 2, que trata da anistia, da graça e do indulto. O que vem a ser esses 3 institutos do direito penal? Todos estão ligados ao perdão, a perdoar. Vamos perdoar, vamos dar uma anistia, vamos dar uma graça, vamos dar um indulto. Que tem um sentido de esquecimento. Vamos esquecer esse crime, vamos fazer com que ele nunca tivesse existido e o sujeito não vai ser mais punido, não vai ter que cumprir pena. Esse é o sentido. O sentido é o perdão. Vamos diferenciar um a um e ver as consequências para o sujeito. Primeiro, a anistia. A anistia é identificada pela doutrina como um esquecimento jurídico da infração penal, que se dá através de lei e extingue a punibilidade em face de determinados fatos. O sujeito cometeu um crime. Vai sair do ordenamento jurídico penal esse crime? Não vai. Continua sendo crime aquela infração. Ah, mas são os bombeiros militares, são os policiais militares do estado de Ceará que em 2018 praticaram uma greve. Uma greve que é considerada pela justiça ilegal. E agora? Bom, agora há o estatuto, ao Código Penal Militar, ao Estatuto da Polícia Militar, que traz ali consequências a esses indivíduos. Ok. E como é que a gente esquece isso, hein? Olha, para esquecer isso, se eles não virem a ser punidos, só se houver a anistia. E quem pode dar essa anistia? Essa anistia tem que ser através de lei. É uma lei que vai especificamente dizer sobre aquela questão do esquecimento e que essas pessoas que praticaram esses fatos não serão punidas. É um verdadeiro perdão esse esquecimento, mas não faz com que a lei deixe de existir. A lei continua existindo. Dos próximos casos, quem praticar o mesmo fato será punido, mas esses foram anistiados. A anistia opera ex tunc, rumo ao passado. Concedida, cessam todos os efeitos penais e retorna à primariedade. Subsistem os efeitos civis do delito. Então, se alguém tem que ser indenizado, vai ter que ser indenizado, mesmo com a anistia, porque é uma consequência, um efeito civil. A concessão da anistia é da competência da União, através do Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. Então, note que é uma questão política. A concessão de anistia é um ato político do Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República. Está lá no artigo 21 e 48 da Constituição Federal. Não é permitida nos crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Aí o jornal traz a situação dos 439 bombeiros que foram presos por invadir o quartel central da corporação.
E sabe o que aconteceu com esses bombeiros lá do Rio de Janeiro, que promoveram essa algazarra, esse motim, essa balbúrdia dentro do quartel? Eles foram anistiados. Houve a anistia. Os manifestantes impediram a saída de caminhões que iriam atender ocorrências e chegaram a retirar de dentro dos veículos colegas que não aderiram ao movimento. A ocupação do QG durou 13 horas. Isso foi em 2011. Lá no anistia, a doutrina. A anistia é uma medida de interesse coletivo, inspirada na necessidade de paz social, a fim de se fazer esquecer comoções intestinais sociais e pacificar tumultos, aplicada por questões de ordem política, principalmente aos crimes políticos, militares e eleitorais. Pode ser concedida antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo denominada anistia própria, cabendo ao juiz o reconhecimento e também, depois do trânsito em julgado, anistia imprópria. Caberá ao juiz, então, a execução. Conforme o artigo 742 do Código de Processo Penal. Publicado no Diário Oficial da União, a lei que concede anistia aos policiais e bombeiros militares do Rio de Janeiro, de outros 12 estados e do Distrito Federal, punidos por participar de movimentos reivindicatórios. A lei foi a 12.505 de 2011, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Então, ela anistiou todo mundo. E espera-se, alguns têm essa esperança de que o que aconteceu aqui no estado de Ceará, dessa última greve dos policiais militares, eles consigam, junto ao Congresso Nacional, uma lei que possa vir a anistiá-los. Se eles não conseguirem, eu creio que você tem aí um número muito elevado, vou chutar aí um número de uns 300 policiais que estão respondendo procedimento e que podem vir, caso sejam julgados e condenados, a perderem seus cargos na Polícia do Estado do Ceará. Infelizmente. O indulto. Então, falamos do indulto, vamos para o indulto. O que é o indulto? Indulto é uma causa de extinção da punibilidade. Fato. O indulto, quando se fala indulto, tem o sentido de coletivo. Quando se fala em graça, tem o sentido de individual. O indulto, primeiro. O indulto seria uma forma de perdão concedida pelo presidente da República, emitida através de um decreto presidencial. É destinado somente aos que cumprem pena privativa de liberdade e que se enquadrarem nas hipóteses indulgentes no decreto presidencial. Há duas formas de indulto, sendo elas plena, quando se extingue toda a pena, e parcial, quando a pena é diminuída ou comutada, transformada em uma de menor gravidade. O presidente é que fica responsável de comutar, conforme o artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. O réu também pode não aceitar a comutação, de acordo com o artigo 739 do Código de Processo Penal. O indulto, assim como a graça, somente pode ser concedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória e surte efeito tão somente para a condenação, gerando assim reincidência. Então, o que vem a ser o indulto? Para que serve o indulto? Por que existe indulto? O indulto é uma clemência, é um perdão. Há indivíduos que já estão lá no sistema prisional, mas que, de alguma forma, por uma questão de política criminal, esses indivíduos eles estão dando mais trabalho para o Estado, mais despesa para o Estado, do que se eles estivessem soltos. E a condição de saúde física, mental deles
já faz presumir que eles não têm mais condições de virem a praticar outros crimes, novos crimes. O presidente da República, ele consulta os diretores de unidades, as comissões que tratam da questão penitenciária, os conselhos penitenciários, e ele visualiza em quais situações o indivíduo já poderia estar livre, solto, e não no sistema prisional, para que a família cuide. Olha, tem aqui os casos de HIV positivo, que já estão aqui muito debilitados, tem os tetraplégicos, paraplégicos, e eles ficaram assim quando? Ou antes, ou depois, ou durante o cumprimento da pena, tanto faz. Mas aqui o presidente vai descrever em quais casos ele vai dar esse indulto, com quanto tempo o indivíduo tem que ter já cumprido pena. Então, tudo é especificado. E normalmente se dá no final do ano, em dezembro, nas comemorações do Natal. Por isso é que se chama de indulto natalino, que é essa saída do indivíduo. Mas é uma saída para não voltar. Ele fica extinta a punibilidade. Então, ele não tem mais que cumprir a pena que resta. Lá no Espírito Santo, tetraplégico é preso suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Santa Maria de Jetibá. Preso em uma cama, ele comandava o tráfico com o auxílio da tecnologia, aplicativo de mensagens e monitoramento de câmeras. Olha aqui o exemplo que eu trouxe para você do último decreto, do decreto presidencial de 2019, que tratou do indulto relativo, o indulto natalino dado pelo presidente da República. Olha aqui algumas situações desse decreto. O presidente da República, conforme o artigo 84, decreta. Artigo 1º. Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais ou estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2019, tenham sido acometidas, inciso 1, por paraplegia, tetraplegia ou cegueira. Então, esses indivíduos que estão nessa situação lá no presídio, cumprindo pena, o presidente está dizendo o quê? Olha, é melhor esse pessoal não estar mais no sistema. O que esses indivíduos vão fazer lá fora do presídio? Qual é a serventia para uma organização criminosa que eles vão ter? Então, dá-se o indulto. Adquirida posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial ou, na sua falta, por médico designado pelo juiz da execução. Então, esse exemplo aqui do tetraplégico, preso suspeito de chefiar o tráfico de drogas lá no Espírito Santo, ele não teria esse benefício do indulto por força desse decreto de indulto de 2019. Por quê? Porque essa tetraplegia foi adquirida após o crime. Foi antes do crime, não posteriormente, quando ele já estava cumprindo pena. Inciso 2. Por doença grave permanente, que simultaneamente imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, comprovada por laudo médico oficial ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução. Ou, 3. Por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução. Note, portanto, que todos esses casos são extremamente graves e que esses indivíduos que adquiriram essas doenças, essas condições físicas, durante o cumprimento de suas penas, por uma questão de política criminal, eles vão ter melhores condições fora, junto aos seus familiares,
do que no próprio presídio. E se tenta também diminuir os gastos. Professor, Pois não? nesse slide aí, a questão da cegueira é uma interpretação, né? Que pode ser cegueira parcial ou total aí? Cegueira É no inciso 1, né? Por paraplegia, tetraplegia adquirida, ou cegueira. Aí adquirida posteriormente à prática do delito. essa cegueira podendo ser parcial ou total. Aí não fala, né? Não fala, então se entende que pode ser parcial. Uhum. Aí é outra coisa, o inciso 2, relativo à doença grave e permanente. Aí ele não se coloca se foi acometido antes ou depois de cometido o delito, né? Aí, no caso, a pessoa, ela tem a decisão transitada em julgado, começa é presa, né? Começa a pena, mas ela já tinha doença grave, professor, por exemplo. Então, nesse caso aí, mesmo assim, ela vai ter direito a esse indulto. Perfeito, obrigado pela participação, pela pergunta. A resposta é que sim. Ela vai ter o direito ao indulto, mesmo que essa doença já tenha sido adquirida antes do crime, não há esse impedimento. O que importa é que ela está com a doença grave, é uma doença, às vezes, doenças que são degenerativas, você pode pensar em um câncer, você pode pensar numa doença como a ELA, você pode pensar em diversas doenças que vão, ao longo do tempo, trazendo malefícios à situação física da pessoa. E mesmo assim pode vir a trazer esse benefício, que é uma questão de política criminal. É uma questão em que os conselhos penitenciários são ouvidos, os diretores das unidades, para saber quais presos se encaixam em condições de que eles, cumprindo pena, eles representam mais despesa para o Estado e que eles, soltos, eles supostamente não voltariam a delinquir, não teriam essa possibilidade em decorrência do estado em que se encontram. E não confundir o indulto com o saidão, a saída temporária. No indulto, o sujeito vai embora e não retorna. Tem o indulto de Natal. O sujeito recebeu o indulto de Natal e praticou crime. É muito difícil disso acontecer, muito difícil. Por quê? Porque as pessoas confundem, porque normalmente existe a saída temporária, que é o saidão, dado no período de Natal. Então, o preso tem aí possibilidades de sair. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Então, são presos que estão já no regime semiaberto, e aí tiveram esse benefício pelo bom comportamento, e aí eles saem e eles retornam. Vão para o feriado e retornam, para estar junto aos familiares. No indulto, não. Sai e não retorna porque foi perdoado. Então, esse saidão está fundamentado na Lei de Execuções Penais. O sentenciado deve retornar à prisão no prazo estabelecido e precisa cumprir pena em regime semiaberto. No indulto, não. É regulado por decreto presidencial, com base no artigo 84 da Constituição. A pena é extinta e, normalmente, o benefício é destinado a pessoas paraplégicas, tetraplégicas e acometidas por doença grave, entre outras. A graça é a mesma coisa que indulto, só que é individual, é a pessoa, é dado especificamente para o indivíduo que está em uma situação específica, que está pedindo essa graça, esse perdão, essa indulgência. E aí o presidente da República pode vir a dar a decretar essa libertação, essa extinção da pena.
Graça. Compete ao presidente da República, porém é delegável ao Ministério Público. Porém, é delegável ao Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou à autoridade administrativa, conforme o artigo 84, inciso 2, e o artigo 188 da Lei de Execuções Penais. A graça pode ser solicitada pelo interessado, ou mesmo o chefe do executivo, podendo cedê-la espontaneamente. A petição e os documentos serão entregues ao Conselho Penitenciário para elaborar o parecer. Sendo assim, serão colocados a despacho do presidente da República ou à autoridade delegada para conceder a graça. De interesse individual, a graça atinge tão somente efeitos principais da condenação, subsistindo os demais, sendo assim, então, gerando reincidência, pois não exclui os crimes. Então, não vai excluir o crime. Não é porque o presidente está dando essa graça ao indivíduo, perdoando e fazendo com que ele não precise mais cumprir o restante da pena que lhe foi imposta, que desaparecem os efeitos anteriores. A condenação, não. O que vai desaparecer é essa possibilidade dele continuar cumprindo pena. A pena está extinta, é como se ele já tivesse cumprido. Justiça nega indenização a preso que ficou tetraplégico quando tentava fugir do presídio. Então, um indivíduo desse, pode ser que ele não tenha sido alcançado pelo decreto presidencial. Passou o tempo, foi em dezembro, e ele foi depois de dezembro, foi já em março. Aí, para ele não esperar o decreto, ele já faz um requerimento. Então, várias possibilidades de haver o indulto individual. Inciso 3, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Vimos lá no começo do semestre a abolitio crimes. A lei, ela revoga, uma nova lei revoga um dispositivo penal, dizendo que, olha, isso não existe mais, está revogado, não é mais crime. Como foi que aconteceu com o crime de sedução, que aconteceu com o crime de adultério, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. O abolitio crimes ocorre quando o legislador resolve não mais incriminar determinada conduta, retirando do ordenamento jurídico a infração antes prevista. Dá-se a discriminação, ou seja, o que era ilícito agora deixou de ser, e, por conseguinte, declara a extinção da punibilidade de todos os fatos ocorridos anteriormente à edição da nova lei. Esse princípio aplica-se exclusivamente aos efeitos penais da lei, não sendo possível sua aplicação no que se refere aos efeitos de natureza cível. Então, quando há casos em que sai do ordenamento jurídico aquele crime, é a retroatividade de lei, é a abolitio crimes, o sujeito não é mais, todos os efeitos penais, eles se findam, acabam, não existem, subsistindo apenas os efeitos civis. Pela prescrição, decadência ou perempção. Prescrição está do artigo 109 ao 119. Prescrição é quando o Estado perde o direito de punir pelo decurso do tempo. Ou seja, prescrição é a perda da pretensão de reivindicar o direito por meio de ação judicial cabível. Artigo 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se. Então, você tem uma espécie de tabela sobre o prazo prescricional, exposto aí no artigo 109. O que é a prescrição? É o transcurso do tempo. O tempo não espera ninguém. Se o Estado não agiu, quem vai ser punido é o Estado. Em não mais poder exercer
o seu ius seu direito de punir. Sim, o indivíduo, quando ele pratica um crime, o Estado passa a ter um direito, um dever, de quê? De puni-lo. Mas pode ser que o Estado tenha sido moroso, tenha sido inerte, que não movimentou sua estrutura administrativa para fazer com que o sujeito realmente viesse a ser punido, processado, julgado, cumprido pena. E o sujeito também não pode ficar refém do Estado. Ah, eu cometi um crime quando eu tinha 20 anos, agora estou com 80 anos e está aqui um oficial de justiça batendo na minha porta para dizer que eu vou responder processo crime, para que eu vou cumprir uma pena. Qual o sentido disso? Não. O Estado foi inerte, foi omisso, foi negligente. O que vai acontecer agora? É o Estado quem vai ser punido, não podendo exercer o direito de punir, porque a pena está extinta em decorrência do tempo transcorrido, que é o que? A prescrição. Olha aqui, o inciso 1 vai te dizer que em 20 anos vai se dar a prescrição se o máximo da pena é superior a 12 anos. Então, você analisa, você verifica o crime, o tipo penal, e vê a pena mínima, a pena máxima. Você vai o quê? Atrás da pena máxima. A pena de quê? A pena do crime de homicídio qualificado, que tem pena de 12 a 30 anos. Ah, então a pena máxima é 30 anos. Vai prescrever em quanto tempo? 20 anos. Em 20 anos, porque a pena é superior a 12. E nos demais casos, aí você tem 16 anos, se a pena for entre 8 e não exceda 12. Em 12 anos, se a pena for entre 4 e não exceda 8. Em 8 anos, superior a 2 anos e não exceda 4. Inciso 5, em 4 anos, se a pena é igual a 1 ano, ou sendo superior não exceda 2. E o inciso 6, em 3 anos, se a pena é inferior a 1. Todas essas mulheres que, à época, se manifestaram e declararam que haviam praticado aborto, elas tiveram orientação jurídica porque sabiam que o crime estava prescrito. Se algum crime houve, o crime estava prescrito. Por quê? Porque o Estado não agiu e o tempo transcorreu e já não havia mais sentido de punir. Um caso que ficou marcado aqui para o estado do Ceará foi o caso da bailarina. A bailarina Renata Braga, esse caso muito triste e demonstrou a total ineficiência da justiça em decorrência do tempo da falta de ação do Estado. A justiça acabou extinguindo a pena do assassino, porque houve a prescrição, nesse caso da Renata Braga. O advogado Vladimir Porto, 50 anos, falecido agora em 2020, teve um ataque cardíaco, foi condenado pelo assassinato da bailarina Renata Braga. Teve a pena extinta pelo Tribunal de Justiça do Ceará em 2017. Vladimir foi a julgamento por 3 vezes. A última vez que ele foi a júri foi em 2016. O Tribunal de Justiça do Ceará determinou pena de 9 anos e 2 meses de prisão. Para determinar a extinção da pena, a desembargadora, Maria Edna, ressaltou que o espaço de tempo de 18 anos ultrapassou o prazo de prescrição, que é de 16 anos, porque a pena aí foi avaliada em concreto, a pena do crime que ele praticou. Então, foi de 9 anos e 2 meses, então ela foi para essa pena em concreto, e não sobre o máximo da pena. Em dezembro de 1993, pela madrugada, Renata Braga voltava de uma festa com os amigos em um jipe, quando o motorista Gustavo se desentendeu com Vladimir, que na época era universitário e dirigia uma caminhonete. A razão da discussão teria sido uma fechada no veículo. Houve uma perseguição e Vladimir sacou um revólver.
e atirou em direção ao carro. A bala atingiu a cabeça da bailarina. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Vladimir foi detido horas depois na aldeota e passou 8 meses no Instituto Presídio Olavo Oliveira. Mas, infelizmente, houve a prescrição do caso e o Vladimir não chegou, de fato, a cumprir a pena imposta a ele, em decorrência da prescrição. Decadência do direito de queixa ou de representação, que vem ser a decadência. Decair de um direito, essa perda do direito em si. Você decaiu de um direito é porque você perdeu o direito. Por quê? Porque não exerceu no período de tempo. O quê? Determinado. Tinha um prazo para você interpor e você não fez nada. Então, decaiu o direito, perdeu o direito. Salvo disposição expressa em contrário, diz o artigo 103. O ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. No caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Nós vamos, na próxima aula, quarta-feira, falar sobre a questão de ação penal, para você ter uma ideia já do que é ação penal, que você vai ver lá na disciplina de Direito Processual Penal. Mas eu vou já trazer aqui um apanhado para você já ir tendo os primeiros passos sobre o assunto. Então, existe a ação penal privada, que é promovida pelo interesse da vítima. Então, eu tenho que representar, eu tenho que dizer, Estado, eu quero seguir na ação. Mas, para isso, eu tenho que estar promovendo, eu tenho que ter interesse de seguir. Se eu não faço isso, se eu não exerço esse direito dentro de um prazo de 6 meses, a partir do momento que eu sei quem é o autor, por exemplo, numa ameaça, uma pessoa me ameaçou, disse que ia me matar. E aí, o que eu fiz? Nada. Mas 1 ano depois eu resolvi fazer. Não, agora não. Você perdeu o direito. Você decaiu do direito. Está extinta a punibilidade. Você não pode mais agir. Então, o Estado dá a possibilidade do indivíduo promover a ação, ele querer que haja o processo, mas, ao mesmo tempo, limita o poder dele, dando prazo. Se ele não o exerce, decai do direito. Ele perde esse direito, essa possibilidade. Essas normas, elas acabam sendo consideradas como híbridas, porque você vê tanto elas têm no Código Penal, quanto também são desenvolvidas no Código de Processo Penal, sobre ação penal. São normas híbridas, é instituto da ação penal privada e pública condicionada à representação. O sujeito perderá o direito de agir quando ele não cumprir com o tempo em que a lei a determina. Ou seja, decadência é a perda do direito em si por não ter sido exercido num período de tempo razoável. Vou voltar a falar quando falar sobre a ação penal também. Já a perempção, prevista aí como causa de extinção da punibilidade, no artigo 107, inciso 4, diz que a perda do direito de prosseguir no exercício da ação penal privada, isto é, uma sanção jurídica aplicada pela inércia ou mau uso da faculdade de agir. Se, portanto, é a vítima representada por seu advogado que está intentando a ação penal privada, ela também tem prazos que devem ser respeitados. Se ela não o exerce, ela pode o quê? Ter a perempção, a perda do direito. Ela entrou com a ação, há o processo, mas ela não apresentou as suas alegações. E aí o que aconteceu? Perempção, perdeu o direito. Então é dentro do processo penal, dentro de um processo que já havia se iniciado. Dentro da ação penal privada,
ela é uma causa exclusiva da ação penal privada. Titularidade pertence ao ofendido. A perempção é a perda do direito do autor de renovar a propositura da mesma ação. Conforme o artigo 60 do Código de Processo Penal, nos casos em que somente procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Inciso 1. Quando, iniciada essa, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, é uma das causas de perempção. Deixou de atuar no processo, de dar andamento. 30 dias, o juiz chamou e nada, perempção. A renúncia, também relacionada à ação penal privada. Inciso 4. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. A renúncia ocorre quando o sujeito passivo da ação criminal decide não iniciar uma queixa contra aquele que agrediu o seu bem jurídico. Este ato sempre partirá daquele que sofreu a ação e, portanto, é unilateral e deve sempre ocorrer antes do recebimento da queixa, ou seja, antes do início da ação penal. Uma vez que o indivíduo renuncia ao direito de prestar queixa, essa opção é irreformável. Então, eu tenho o direito de promover uma ação penal privada, mas eu renunciei a esse direito. Eu perdoei o sujeito, eu não quero, eu vou mais me incomodar com um processo. O crime de injúria, o sujeito me xingou. Toda vez que eu for para as audiências, eu vou me lembrar dos xingamentos. Então, eu não quero isso. Eu vou renunciar a esse direito que eu tenho. Então, eu posso fazer isso expressamente ou tacitamente. Chamei o sujeito para ir para um bar, para ser padrinho do meu casamento, do meu filho, seja lá o que for. No artigo 104 diz que o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Extingue-se a punibilidade pelo perdão também. Perdão aceito. No artigo 105 diz: o perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. Então, o que é o perdão? Eu vou perdoar você, estou lhe perdoando. Você me xingou? Xinguei. Você me ameaçou? Eu estou lhe perdoando. Não vou fazer ação nenhuma. Você me pediu perdão, me pediu desculpa, eu estou te perdoando. E aí, extingue a punibilidade. Eu dei o perdão, então pronto, não tem mais que daqui a uma semana, 2 semanas eu ir lá de novo. Não. Vou registrar na delegacia, perdoei já. O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Inciso 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. 2. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. 3. Se o querelado o recusa, não produz efeito. Parágrafo 1º. Perdão tácito é o que resulta na prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2º. Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Segundo a doutrina sobre o perdão, causa de extinção da punibilidade. O perdão do ofendido, este ocorre somente em crimes de ação privada, quando a vítima considera excusar o autor dos efeitos legais, não dando prosseguimento à ação penal. Caracteriza-se por uma atitude bilateral, uma vez que só implicará em extinção da pena no caso de o autor do crime aceitar o perdão concedido, nos termos do artigo 107, inciso 5. Se é possível, só é possível e válido o perdão no caso em que não tenha acontecido o trânsito em julgado da sentença condenatória. Nos crimes em que mais de um indivíduo foi vitimizado, o perdão de um deles não é suficiente para extinguir totalmente a aplicação da pena, uma vez que permanece o direito das outras vítimas de darem prosseguimento à ação penal. Retratação no inciso 6, pela retratação do agente nos crimes em que a lei a admite. O que é retratação?
A retratação do agente só é possível como mencionado nos casos em que a lei a admite, que são os seguintes. Lá no crime de calúnia e difamação, nos crimes do artigo 342 de falso testemunho e falsa perícia, no artigo 26 da lei de imprensa, calúnia, difamação e injúria. Então, a pessoa vai se retratar, vai se desculpar. É possível? É. Se ela se retratar, está extinta a punibilidade. Mas não é todo caso que permite retratação, só em casos específicos. Então, o legislador vai descrever, vai dispor os casos que é possível retratação. Eu pratiquei um falso testemunho, fui lá e menti o depoimento todo. Mas aí depois eu fui e falei a verdade. E disse, olha, eu quero me retratar. É possível? É. Eu fiz uma perícia falsa, mas eu quero me retratar, eu quero me redimir. Então, isso extingue a punibilidade em relação a mim. Então, alguns casos é possível. Eu disse que você tinha cometido um determinado crime, mas agora eu estou querendo falar a verdade. Não foi você que cometeu o crime. Quem cometeu o crime foi fulano de tal, ou eu não sei quem foi, mas eu quero me retratar. É possível? Sim. Aí vai o que acontecer comigo? Extinguir a punibilidade. E por último, o inciso 9, pelo perdão judicial. Perdão judicial só é possível se também tiver previsto na lei. Por mais que o juiz tenha se sensibilizado em decorrência da situação do réu, se ele era pobre, miserável, seja lá o que for, ele não pode dar a absolvição, nem perdoar. Só pode dar perdão se estiver expressamente prevista no Código Penal essa possibilidade. O perdão judicial consiste no perdão concedido pelo Estado ao réu, deixando o juiz de aplicar a pena, embora este reconheça a prática da infração penal. Esta modalidade de extinção da punibilidade só pode ser aplicada em hipóteses expressamente previstas. O artigo 121 do Código Penal, por exemplo, crime de homicídio, ele comporta o perdão judicial. Em seu parágrafo 5º, ele diz o seguinte: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, como foi esse caso aí de Rondônia, em que o pai atropelou o próprio filho quando foi dar uma ré lá em seu caminhão. Daqui alguns avisos, só dizer que na próxima aula, na sexta-feira, será prova e também utilizado tempo na segunda. Nosso próximo encontro será na quarta-feira que vem. Forte abraço e até lá. Obrigado pela paciência e por estarem aqui. Tchau, tchau, um abraço.